Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, o programa Vamos Juntas está no ar e eu começo mandando um grande beijo para Osana de Colatina e para todos vocês, queridos telespectadores. Nos acompanhem também pelo Instagram, @programa Vamos Juntas, YouTube e pelo nosso podcast. Hoje queremos fazer uma reflexão sobre obesidade mental. Como assim, Sandra, obesidade mental? Calma que eu vou explicar, gente. A todo instante nós estamos sendo bombardeados por informações nas redes sociais, WhatsApp, e-mail. São vídeos de diversos assuntos, muitos até de conteúdos relevantes. Você ouve, acha o máximo, no dia seguinte você não lembra mais daquelas informações e continua gastando um tempo enorme com conteúdo virtual e vai só enchendo o cérebro. Muita informação sem colocar em prática não traz benefício. Pelo contrário, pode ter consequências negativas. Quer saber se você está sofrendo de obesidade mental? Então acompanhe o meu bate-papo hoje aqui com Karine. Neuza, infelizmente, não está presente. Não pôde vir, né? Abandonou a gente hoje. Mas vamos lá, Karine. Você se sente assim com obesidade mental? Ai, Sandra, pandemia, né? Acho que eu me senti um pouco. Pandemia, eu me vi em algum momento, assim, na pandemia, a louca da informação, assim, louca do conteúdo e assistindo, principalmente naquele momento que a gente estava vivendo de lives, eu estava querendo, enfim. Eu, pesquisando sobre o assunto, eu achei aqui um texto que fala o seguinte: como saber se estamos diante de um quadro de obesidade mental. E eu confesso que eu me identifiquei, assim, com alguns sintomas. Olha só. Esgotamento mental, distração, dificuldade de concentração. Claro. Eu me encaixo, gente. Pensa, dificuldade de concentração. De coisa o tempo todo. Redução da capacidade de retenção de conteúdo. Eu vivo reclamando disso. Acho que não é só a idade, né? Acho claro que tem que também não. O estresse aí e essa questão da obesidade mental. É tanto conteúdo, a gente não consegue reter, né? Não consegue. E concentração vai lá para baixo. Vai. Imagina, eu costumo falar o seguinte, imagina que a nossa cabeça, assim, é um computador. Então, é como se a gente deixasse aberto um tanto de programas. Aí a gente abre aquele monte de programa, tem um monte de coisa para fechar. E a gente não fecha. Não, e a gente vai lendo rodando, um pouquinho de cada um, né? Você não lê tudo. Fica consumindo a nossa energia. E aí você está com aquilo tudo aberto, onde você vai focar? Exatamente. E o que acontece? Às vezes você pega um conteúdo legal, tipo, você quer marketing, que é uma coisa que a gente gosta muito. Aí você entra num texto, aí ali tem um link te levando para outro lugar, aí nesse outro lugar te leva para não sei para onde. Você não sabe nem onde é que você comenta. Quantas vezes, estou falando, né, agora na pandemia, no início da pandemia, eu me vi assim. Aí eu achei um negócio legal, aí eu fui mergulhando e fui embora, não sabia nem de onde que eu tinha descoberto aquele primeiro assunto. Verdade. E eu não achei mais, teve coisa que eu não achei mais, porque não adiantava dar aquela setinha para voltar, não, sei lá, não. A setinha já não voltava mais para lugar nenhum. Já não voltava, então. Aí, isso provoca falta de criatividade, que é uma coisa muito importante para todos nós. E a gente, às vezes, não está conseguindo, porque a cabeça está esgotada. Dificuldade de finalização de tarefas, procrastinação, sintomas como, agora vai entrar na sua área, ansiedade, estresse, piora do humor e piora do sono. Eu acho que a gente se encaixa aqui em vários desses sintomas. E antes de eu até mergulhar um pouco nesse assunto, eu já vinha me questionando sobre isso. Essa questão da gente ter que focar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais naquilo que a gente quer focar. Escolher, Sandra, também, o que eu observo muito? As pessoas estão seguindo muita gente. Também, seguindo muita gente. Porque assim, por que eu estou falando da rede social? Porque eu acho que ali é um nascedouro. A rede social é um nascedouro. Não só
para essa obesidade, mas para a condução da nossa falta de atenção, né? Porque você vai rolar timeline. Vai. Pronto, passou 50 minutos. Passou. E aí o que a gente precisa, eu imagino, né? Que a gente precisa começar a observar o número de pessoas que a gente está seguindo, se aquilo tudo que a gente está seguindo está trazendo benefício. Porque assim, esses dias eu fiz uma limpa, de vez em quando eu faço. Fiz uma limpa no meu Instagram, eu não estava cortando pessoas da minha vida, não era isso. Mas eu comecei a tirar, porque eu conhecia determinado assunto, começava a seguir. Outro assunto, começava a seguir. E daqui a pouco, eu já não estava mais fazendo sentido o que estava aparecendo para mim. Porque naquele momento que eu me interessei por aquele assunto, fazia sentido, agora não fazia mais. Ô Karine, essa questão da palavra obesidade mental, tem uma coisa bem interessante que tem tudo a ver com a obesidade mesmo do corpo. Por quê? O que acontece? Se você come um banquete todo dia, legal, comidas maravilhosas, podem ser saudáveis. Se você não faz exercício, isso vai te causar problema. Com a informação é a mesma coisa. Você se informa, você lê um texto maravilhoso, você fala, nossa, quanta coisa que eu aprendi. Se você não praticar, se você não exercitar, não vai resolver nada. Então, a gente precisa colocar em prática o que a gente está aprendendo. E isso aí eu gosto de chamar de armadilha do conhecimento. Porque também acontece quando a gente acha que não é suficiente. Você conhece um assunto, você começa a pesquisar, daí a pouco você quer pesquisar mais. Você quer pesquisar mais, você quer estudar mais, você quer fazer. Isso também isso vem principalmente para aqueles que gostam de estudar, para aqueles que gostam de saber coisas novas, aqueles que gostam de ensinar. Muitas vezes as pessoas elas se pegam nessa armadilha, porque só quer se alimentar, não vai gastar, não vai colocar em prática. Exatamente. E vai acontecer tudo isso aí. Nosso computador a gente tem que, igual na escola, nossos filhos aprendem a matéria e têm o dever de casa. Pois é. A gente não está fazendo o dever de casa. É verdade. E as informações estão indo embora. E acaba você perdendo um tempo enorme. Porque o que você aprendeu hoje, amanhã você não lembra mais. É e o que adiantou todo aquele tempo que você ficou assistindo aquele vídeo? Bom, o papo tá rendendo, mas nossa amiga Neuza quer participar, sabe? Ela tá lá em Santa Maria de Jetibá e gravou um vídeo pra gente. Fala aí, Neuza. Ei, meninas, saudade. E a minha participação hoje é por aqui. E pesquisando sobre esse tema aí, sobre obesidade mental, eu inicio a minha fala falando o seguinte: o poder oriundo da informação está em saber usá-la e não em possuí-la. Eu achei muito conveniente assim essa fala, porque veja bem, hoje a gente está inserido num contexto global em que nós somos bombardeados, né, a cada minuto por uma quantidade imensa de informações. Nós que trabalhamos com a comunicação, mais ainda porque a gente acaba se envolvendo nesse processo e achando que a gente tem esse compromisso de estar o tempo todo muito bem informado. Só que estar bem informado, hoje a gente não necessariamente é ter acesso a uma quantidade imensa de informações, nos sobrecarregando, porque na verdade muitas dessas informações podem ser inúteis. E eu acho que o segredo está aí, né? Da gente conseguir determinar esse limite entre aquilo que a gente precisa de conhecimento, que é importante o nosso cérebro estar trabalhando, e a gente conseguir excluir aquilo que não nos serve para nada. A gente tem que começar a perceber e selecionar aquilo que nos atende. Nós temos acesso a muitas informações inúteis, a gente sofre uma overdose de informação, de comunicação diariamente. O nosso cérebro fica sobrecarregado, sim, isso é uma realidade. E essa sobrecarga, ela pode nos trazer consequências sérias para a saúde, né? A gente vê hoje um movimento mundial, global, de pessoas com crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, estafa, medo, dificuldade de aprendizagem, né? E tudo isso são consequências, às vezes, da sobrecarga do cérebro mesmo, com essa quantidade de informações
que a gente acaba sendo bombardeado todo dia. E como identificar quando a gente está assim no limite, né? Pesquisando aqui, e eu já me vi em algumas dessas situações, eu imagino que vocês aí também, a diminuição da capacidade de raciocínio, insônia, a dificuldade de aprendizagem, porque às vezes a gente acha que a gente está tendo acesso a todas as informações, só que a gente não está retendo isso, porque é aquela coisa muito superficial e inútil. Então a gente não retém, aí a gente acha que a gente não aprendeu, né? Porque tem que buscar aquilo novamente. Então essa dificuldade de concentração, de raciocínio, de aprendizagem, a interferência no sono já são consequências, né? São pequenos sinais ou grandes, né? Que devem ser observados para a gente entender o momento do basta. Meu trabalho exige que eu esteja conectada, então a gente precisa estabelecer um limite, senão você roda 24 horas, né? Então, eu assim, depois que eu saio do trabalho, apesar de continuar atenta, né, às demandas que às vezes me solicitam, mas eu evito de acessar sites de notícia, eu já consumi o que eu precisei durante o dia. No outro dia eu vejo o que vai rolar, entendeu? Enfim, eu acho que o equilíbrio é a palavra certa nesse momento de loucura que a gente vive em relação à informação. Minha contribuição, meninas, para esse assunto delicioso. Beijo e saudade. Valeu, Neuza, obrigada, beijão pra você, estamos com saudade até semana que vem, né? Tá fazendo falta aqui no nosso cenário, viu? Bom, pra gente encerrar esse bloco, só vou ler uma frase que eu achei bem interessante. Conhecimento é uma energia que evapora, use imediatamente, pega o que você precisa pra hoje. Uau. Bacana essa, né? A gente já volta, é só um minutinho. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta falando sobre obesidade mental, né? Que é esse monte de informação que a gente recebe e às vezes não faz nada com ela, vai só entulhando o nosso cérebro, a gente não consegue colocar em prática, acaba esquecendo, isso vai trazendo prejuízos, inclusive para a nossa saúde, né, Karine? Como nós falamos no primeiro bloco, exatamente. Agora, o que a gente precisa fazer? Bom, tem um texto que fala, né, como melhorar. Primeiro lugar, a gente já falou no primeiro bloco, que é selecionar melhor o conteúdo. A gente precisa ser mais seletivo, não gastar tempo com conteúdos que não tem a ver com o que a gente está precisando, né? E lembrando que toda escolha tem perda. Toda escolha tem perda. Então não vai ter jeito, a gente precisa escolher uma coisa, mas vai ter que abrir mão de outra. Exatamente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Respeitar o tempo de processamento. O que é isso? O tempo para pensar. A gente precisa ouvir aquele conteúdo e parar para processar aquilo. A gente não está dando tempo para o nosso cérebro. E para ter as nossas reflexões sobre o assunto. Exatamente. Né? Porque a gente... por isso que a gente tem visto muito na internet pessoas repetindo falas de outros, principalmente uns famosinhos aí do marketing. Um repetindo a fala do outro, você fala, peraí, eu acho que eu vi isso em algum lugar, porque não está dando tempo das pessoas tirarem as suas próprias conclusões e ficam em cima das conclusões de outras pessoas. Né? Tem algumas coisas interessantes que a gente pode fazer nesse processo aí, que é fazer um resumo daquilo que você ouviu, conversar com alguém, debater sobre aquele assunto com alguém, quem sabe até gravar um vídeo, fazer um resumo, gravar um vídeo. Pois é. E aproveitando essa história dessa era nossa aí da rede social, seria muito legal, né? Seria excelente conteúdo, gente, para um vídeo. Né? Você contar o que você está aprendendo de novo. Exatamente. E isso vai fazer com que fixe no seu cérebro. Verdade. Né? À medida que a gente vai falando, a gente vai ouvindo aquilo que a gente está falando. Né? E por isso que a gente tem uma boca, dois ouvidos, exatamente. Né? Aí esse que é o processamento, né? Temos que dar esse tempo para o seu cérebro processar.
Que é aqui o que ele fala também, colocar em prática um conteúdo aprendido. Vale fazer um resumo, ensinar para alguém. Isso é bacana. Na prática, quando você está ouvindo alguma coisa, surgem dúvidas. Quando as dúvidas surgirem, aí você para aprofundar. Esse Né? é um bom momento, porque e aí que é gostoso, né? Se você tá, quando a gente pega algo para estudar, que você vai anotar, se você vai colocar os pontos mais interessantes, as dúvidas vão acontecer, aí você vai parar e fazer o quê? Ir lá para poder aprofundar um pouco mais, aí tá tudo bem. A Isso roda aí. deveria ser essa, né? Uma coisa muito importante que fala aqui: preferir livros a telas. Nós temos deixado os livros de lado ou temos lido os livros na tela. Isso vai dando, vai inchando o nosso cérebro de tela. O seu cérebro precisa desse tempo fora da tela. A luminosidade, né? Isso e não é fora legal. todo esse processamento. Você tem que dar esse tempo para sua cabeça, para sua mente, para o E seu nada, cérebro. nada pessoal quanto o Kindle, mas E isso tá. vai ajudar no seu processamento também. E aqui fala, né? O mais importante, respeitar o tempo de descanso. Ir para fazer atividade, né? Alguma atividade que alivie sua mente. Inclusive, nós já fizemos até no início do ano programas sobre a importância da pausa. Se você não viu, né? Procure aí no nosso YouTube, nossos programas sobre essa importância do descanso. Não só para o físico, quanto para o mental. É isso, gente. Eu já tenho um monte de dica para colocar em prática. É verdade. Essa coisa, acho que vale lembrar nesse finalzinho, é parar de usar o telefone um pouquinho antes de dormir. Porque às vezes tem pessoas levando o telefone para a cama. E aí depois a pessoa fala que está com insônia. Porque está com aquela tela ali, e ávido por saber, por conhecimento. E aí depois reclama aí de um soninho ruim. Então é isso aí, atividade física. Se você se encaixou em algum desses sintomas, está se identificando aí com esse assunto, procure se aprofundar. Vá Eu vou lá rever algumas coisas, né, na né, internet e leia e coloque em prática. Lembre-se disso. Leia, aprenda e o que daquilo é importante para você. Então eu vou praticar, né? Porque senão... Exatamente. Pode ter alguém que está precisando de saber o que Exatamente. você tem para falar. E essa é a nossa parte, né? Olha só que interessante aqui também. Nós precisamos evitar a gula por conhecimento. É importante evitar essa gula por conhecimento para que você tenha tempo para praticar aquilo que você absorveu, para que o conhecimento fique bem definido em sua mente e se torne de fato um aprendizado. Isso aí. Muito bom. Não é isso, Karine? Muito bom, é verdade. Também gostei. Olha, nós ficamos por aqui. Desejamos aí uma ótima tarde para vocês. Continuem nos acompanhando, mandem suas sugestões, nos procure lá no Instagram. Comentem nossas postagens, né? A gente adora ter essa interação com você. Beijo. Beijão, até o próximo programa. A gente Até. se vê. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.